Começa então agora o nosso querido Fórum Global, o nosso programa aqui semanal na TV Fórum sobre o mundo, né? Sobre o nosso planeta, as principais notícias da semana do planeta. E nosso tema da semana, né, Ana, é a questão do Chile, né? Foi uma votação aí surpreendente, né? Um processo aí muito curioso que a gente vai comentar com a cientista política Thalita Tanchat, que já está aqui na nossa sala, a gente já vai chamá-la para estar conosco, mas que abriu uma acusação constitucional contra Sebastián Pinheira, né, Ana? Isso, Lucas. Boa tarde de novo. E para todo mundo também que nos acompanha. Olha, o Pandora Papers, os papéis de Pandora, eles repercutiram muito, viu? No Equador, no Chile, só aqui no Brasil, na Argentina também, só aqui no Equador, ou aqui no Brasil, realmente, que não teve essa repercussão toda, né? Então, realmente é gravíssimo o envolvimento do Pinheira e uma série de projetos, né? Aquele projeto daquela mineradora gigante, né, que tem um monte de coisa errada feita de forma com subterfúgios, né, que são esses subterfúgios dessas fugas de capitais, né? Não é só a fuga do capital, mas é a fuga de todo o mecanismo, né? De todo o caminho pelo que anda o dinheiro, né? Falta de transparência, a forma de tráfico de influência, ou seja, tem uma série de crimes que estão relacionados, e o Congresso chileno, a Câmara dos Deputados e Deputadas do Chile, não deixou por menos, foi bastante forte, né? O Pinheira, ele já vem sofrendo uma desidratação, né, do seu governo, desde ali, lembra de 2019, segundo semestre de 2019, janeiro de 2020, a popularidade dele chegou a 6%, né? Eu lembro, 5%, 6%, ou seja, um governo combalido por uma série de aspectos. E esse Pandora Papers aí veio como, tipo assim, a cereja do bolo, né? Vamos ver como é que vai ser no Senado. Mas fica isso forte. Como em outros países isso repercutiu, e aqui no Brasil passou como assim, como se nada tivesse acontecido, né? O envolvimento do Paulo Guedes, do Roberto Campos, como se fossem coisas absolutamente normais. É isso aí, a gente tem que falar bastante de Brasil também, falando de Chile, né? Porque tem alguns pontos aí também interessantes. Eu acho que a próprio subterfúgio regimental que foi usado no Chile, acho que a gente pode comentar com a Thalita também como é que as coisas funcionam aqui no Brasil, em que a gente tem o Arthur Lira lá, que faz o regimento dele, né? Ele faz o regimento dele. Bom, eu queria então, primeiramente, né, chamar aqui, antes de chamar a Thalita, eu queria pedir a todos que nos acompanham, gente, que deixem o seu like na nossa transmissão, inscreva-se no canal. Quem puder se tornar membro é muito importante, né? Lembrando que se inscrever no canal, dar like, fazer o seu comentário aqui no nosso chat é de graça, gente, e ajuda muito. Tudo isso ajuda muito, que a gente na mídia independente, a gente também precisa das métricas, né, os algoritmos, então tudo isso que vocês possam ajudar já é muito importante. Quem puder contribuir financeiramente também é muito importante, a gente tem a opção do Superchat, o nosso Pix, pix@revistaforo.com.br. Feito esse preâmbulo, queria chamar então a cientista política Thalita Tanchat, que fez o Chile viralizar no Twitter do Brasil com a história doida dessa votação de ontem. Boa noite, Thalita, muito bem-vinda ao Fórum Global. Olá, Lucas. Olá, Ana. Boa noite. Muito bom estar com vocês novamente. Com a Ana eu nunca estive, mas com o Lucas já foram várias vezes aqui na Fórum, então ótimo estar aqui. Muito bom, prazer e bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Thalita é especialista em Chile, já esteve aqui conosco no Fórum América Latina, né? Agora aparecendo pela primeira vez aqui no Fórum Global. Um prazer tê-la conosco. Olha, para a gente começar esse nosso programa, essa nossa conversa, Thalita, eu queria puxar aqui primeiro a notícia de que, né, com 78 votos e quase 24 horas de debate, a Câmara dos Deputados aprovou a acusação constitucional contra Sebastián Pinheira. E aí tem o detalhe, né? O deputado Naranjo falou por 15 horas, Jaime Naranjo, do Partido Socialista, falou por 15 horas para que o Giorgio Jackson, da Frente Ampla, conseguisse chegar ao Congresso e dar o voto fatídico, né? Porque precisava de 78 votos e o dele foi o 78º.
Thalita, se você puder explicar rapidinho para a gente que história foi essa de enrolação que aconteceu no Chile. Pois é, foi muito engraçado, né? Porque eu estava todo dia praticamente, eu acompanho a política chilena desde março de 2013. Então, todos os dias da minha vida, desde março de 2013, eu leio os jornais, me intero, faço clipping, leio artigos acadêmicos, livros e tudo mais. E aí ontem, né, segunda-feira, pensei, vou dar uma olhada aqui para ver o que está acontecendo. Sei que essa votação da acusação constitucional está para sair, está essa discussão, a oposição está querendo adiar, isso e aquilo, mas eu não estava completamente por dentro. E aí eu olhei o cenário inteiro e eu falei assim, cara, o que está acontecendo, assim, né? Sempre pode surpreender, porque eu acho que a política chilena ficou um pouco parecida com o Brasil, assim, nessa coisa de ser muita emoção diariamente. Eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque não é possível, assim. E aí é um pouco o que o Lucas estava comentando, né? Para a admissibilidade do impeachment passar na Câmara das Deputadas e dos deputados, porque o Chile mudou isso há 2 anos atrás, então agora a Câmara se chama das Deputadas e dos Deputados. Passar era preciso maioria simples. Então, a maioria simples no Chile são justamente esses 78 votos. Até outubro, estava sendo permitido o voto virtual, que é o que se chama de voto telemático. Por que eles estavam permitindo o voto virtual? Porque o Chile estava, até outubro, em estado de emergência. Então, os deputados não precisariam estar obrigatoriamente na Câmara. E acabou esse voto virtual, só que a questão com relação à Covid ficou passível de interpretação. E aí acabou que o governo e a situação conseguiu interpretar, né, favoravelmente a si mesmos e impedir que esses deputados que estavam com Covid fossem votar. E aí eles conseguiram fazer essa manobra genial, assim, né? Que eu acho que é uma manobra que só quem tem muita experiência e muito conhecimento do regimento do Congresso sabe fazer, né? Nessas horas você ter uns bons velhos ali que já estão há bastante tempo no parlamento e que não temem, vão, bancam, ficam tranquilos, faz muita diferença. E só uma coisa que eu acho que é curioso, porque o Giorgio Jackson, né, que foi o deputado que fez uma live quando estava indo votar, depois que foi liberado de sua quarentena, ele não é uma figura qualquer no Chile. O Jackson, junto com Gabriel Boric e Camila Vallejo, são as principais lideranças que surgem a partir das manifestações estudantis de 2011 e atualmente é o chefe de campanha do Boric. Então, torna toda essa trama ainda mais peculiar e interessante, inclusive porque ele teve que entrar em quarentena porque o Boric pegou Covid, né? E ele era o contato estreito dele. Enfim, uma história realmente muito interessante. Ele não estava, então, com Covid, né? Ele estava de quarentena obrigatória, né? Isso que chama mais atenção nessa história toda, né? Ele não estava contaminado. E teve um outro caso de um outro deputado também que saiu da votação. Enfim, toda uma história muito doida que eu achei que é interessante a gente começar o programa contando tudo isso, porque mostra justamente que tentaram impedir que fosse votada essa acusação constitucional, né? A gente chama de impeachment, né? Porque, enfim, é quase uma coisa, ficar traduzindo cada processo, né? Cada um tem suas dificuldades, tem suas peculiaridades, né? Tem o juízo político, outros países, mas enfim, na prática é a deposição do presidente. E foi aprovado. Quais são as principais acusações, Thalita, que pesam contra o Piñera nesse pedido, né? A Ana fez a introdução, falou da questão do Pandora Papers. Os protestos não estão nessa acusação. Como é que é isso, né? Porque eu vi muita gente dizendo que essa acusação não faria com que as mortes ficassem impunes.
durante o estalido social. Como é que em que se baseia essa acusação? Se é só um ponto, se tem tudo, como é que é isso? É o seguinte, essa é a terceira vez na história do Chile que está em curso, né, ou que tentam realizar um impeachment de um presidente. A primeira vez foi na década de 50, esqueci com que presidente, mas foi na década de 50, acabou não se concretizando. E a segunda vez foi com o Pinheira, no final de 2019, em uma acusação constitucional que queria justamente responsabilizar o Pinheira pelas graves violações de direitos humanos cometidas durante o estalido social em outubro de 2019 no Chile. Mas essa acusação constitucional não passou na Câmara dos Deputados. Então, ela nem chegou ao Senado, que acaba funcionando como juiz, né? E daí, essa questão das violações de direitos humanos não estão sendo tratadas, né, pela Câmara dos Deputados ou dentro de um processo de impeachment. Só que quando estourou a questão dos Pandora Papers, né, e dessa descoberta de contas offshore do Pinheira e de sua família no exterior, o que configura um caso de improbidade administrativa, então um crime, né, de acordo com a Constituição chilena, isso abriu uma brecha para a abertura de uma nova acusação constitucional, com um apelo que me parece ainda maior do que o apelo das graves violações de direitos humanos, porque a questão da violência e da ordem pública, ela divide opiniões no Chile, né, sobre esse período do estalido social. Agora, a questão do Pinheira ser da população, tá? Porque ele precisa ser julgado e condenado, mas do Pinheira, né, ser um corrupto, impopular, um governo ruim, assim, né, que não sabe gerir as contas e etc., isso é um consenso. Tanto que o Pinheira deve ter, não sei, 9% de aprovação, o que torna uma acusação desta natureza muito mais fácil de ir adiante, com muito maior apelo perante a população, porque é um caso de enriquecimento ilícito, e que envolve uma outra coisa, só para completar, porque a Ana colocou isso no início. Não é só um caso de contas offshore, né? Mas é um caso de contas offshore que envolvem a compra e venda de uma companhia de mineração, cujos impactos ambientais desta transação são enormes, e em um momento em que a agenda ambiental se tornou uma agenda relevante no debate público chileno. Então, são duas questões que casam. E um terceiro elemento para finalizar, com impactos diretos também sobre populações originárias, que têm um poder de agenda a cada dia maior. Então, são várias questões que se interligam e permitem que o dia de ontem tenha ocorrido. É muito importante você falar isso, Thalita, porque já tem anos, né, que estão sendo monitorada essa questão toda em torno dessa mineradora, porque é como gaviões que estão ali em cima querendo ocupar aquele espaço, mas sempre tem os embargos ambientais, tem a questão das populações nativas, e todo esse esquema que foi montado, ele vai furando, né, muitos obstáculos, né, para que eles consigam chegar aos seus objetivos. E nesse caso mostra que os interesses que o Pinheira representa como presidente, né, os interesses escusos, eles são crimes financeiros, mas eles também são crimes ambientais e são crimes de direitos humanos, né? Tudo materializado nessa questão dessa mineradora, né? Exatamente. Aí eu acho que é importante também, para quem não conhece muito a história do Chile ou a história do Pinheira, né? Porque o Chile ele meio que ganhou os holofotes
do Brasil, mais a partir de 2019, antes já tinha alguma coisa, mas não era tanto como agora. O Pinheira, quando foi eleito presidente pela primeira vez, ali em 2009, ele era o homem mais rico do país, né? Então, dono de companhia aérea, dono de canal de televisão, dono de uma série de empresas, com uma família poderosíssima, filhos, esposa, cunhados, né, tios, com muito poder, porque o poder econômico e político no Chile se confunde a níveis que talvez deixem o Brasil no chinelo, assim, quando a gente vê os poucos sobrenomes que existem e que circulam entre si. Então, são coisas que devem ser analisadas casadas, e aí é com um fator também que explodiu nas últimas semanas e que são relevantes também, né? O Pinheiro ele declarou estado de emergência na Araucania, que é a região onde está concentrada a maior parte da população mapuche, e desde então vem exacerbando o conflito nessa região e matando, né, mapuches, assim, de uma forma deflagrada e talvez que muito escancarada. Nunca havia sido dessa forma tão escancarada, assim, e demonstrando de fato, né, que o lucro e o enriquecimento dele mesmo e de seus sócios estão, para ele, acima da lei e da vida de pessoas que sempre viveram no país. Então, mesmo que ele não seja impeachmentado, porque dificilmente o impeachment passa no Senado, acho que é algo importante, assim, né? Do ponto de vista da política e do debate, assim. Eu queria só, antes de perguntar, Ana, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar para a Thalita, se ela puder responder depois, como ela percebe o impacto dessa movimentação nesse reta final eleitoral aí. Ou se isso vai impactar para um lado ou para o outro, vai fortalecer alguma tendência. Antes eu queria só ler aqui os comentários. Sim, não, eu também tô com quero. vocês. Deixa eu só ler aqui os comentários. O João Ribas falou: Thalita Santiago, tudo a ver com Chile. Ele lembrou também da revolta dos pinguins. E ele comentou também sobre a eleição, acho que isso casa também. Pinheiro está 2 semanas das eleições, daria tempo de distribuir as caixas de sapato 43 aos deputados. Lembrando aí de uma fala do presidente Jair Bolsonaro, a Leila Figueiredo falou: likes, não esqueçam, é isso, gente, deixem o seu like. Queria acrescentar nessa pergunta da Ana o seguinte: a gente viu 2 figuras importantes nesse processo, como a gente comentou no início, que é o Jaime Naranjo, do PS, e principalmente o Giorgio Jackson, da Frente Ampla. Se essas figuras podem ajudar, porque, enfim, o Jackson é bem próximo do Boric, se isso pode ajudar na candidatura do Boric, né, nesse impacto da reta final, se há um impacto direto para a candidatura de Boric, tendo em vista, né, que o José Antônio Cast não é a figura que queira, de fato, o impeachment do Pinheira, né? Se quiser comentar essas questões aí, Thalita. Tá. Eu acho que para o Jaime Naranjo, isso que ele fez ontem ajuda na própria candidatura dele, de deputado à reeleição, né? E acho que também é uma coisa boa para o Partido Socialista, que é o partido que ele pertence, que é um partido que está muito desgastado, né? Se a gente pensar que era o partido da Bachelet e que nem tem candidatura, nem está em nenhuma cabeça de chapa nessas eleições, né? Apoia a candidatura da Yasna Provost. Isso é legal, assim, para recuperar um pouco desse papel do Partido Socialista no campo da esquerda, né? Porque é um partido que tem uma disputa ali para centro-esquerda ou vai para o centro e tudo mais. Se esse gesto do Jackson auxilia na candidatura do Boric, eu acredito que não.
que eu acho que eles já são muito uma coisa só, entendeu? Não acho que é algo que vá ser o diferencial, assim. Agora, a oposição, e também acho que para o Cast, claro que ele vai dizer publicamente que não quer que o Pinheira seja impeachmentado, mas eu acho que o Cast também, tipo, não está se importando muito com isso, porque, perdão pelo uso da expressão, assim, mas esse processo, ele é um pouco como chutar cachorro morto, né? Porque o Pinheira está arrasado e ele vai sair em março da presidência. Então, do ponto de vista da eleição, isso já não tem muita relevância, especialmente porque quem a gente achou que estaria no segundo turno com o Boric, que era o Sebastian Sichel, e aí que é, sim, né, a candidatura do governo, que tenta o tempo inteiro dizer que não é a candidatura do governo, mas não vai estar no segundo turno. Então, a gente vai ter um segundo turno em que o governo não é protagonista. E essa é a sinuca da esquerda chilena. Porque quem a esquerda chilena pensou que seria o inimigo morreu antes de ser dada a largada. E daí surgiu essa candidatura do Cast, que a gente já sabia que ia ter uma boa votação, mas que não se imaginava que ia ser uma votação, né, suficiente para chegar no segundo turno, e que é uma novidade para a competição política eleitoral chilena, como o Bolsonaro foi em 2018 para a gente, né? Como lida com uma novidade? É um desafio. Não tem resposta fácil, eu acho. Quem der uma resposta fácil, eu vou falar, tá, autoestima elevadíssima, porque não existe. Queria passar rapidinho aqui pelas pesquisas, uma última pesquisa que saiu essa semana, para a gente mostrar mais ou menos como é que está esse cenário. Eu acho muito engraçado, antes de mostrar a pesquisa, porque tem sempre dois cenários, né? O cenário geral e o cenário possível. É uma coisa, eu não consigo entender muito bem como é que se faz essa projeção, né? Porque no Chile há uma abstenção muito alta, porque o voto não é obrigatório. Então a gente tem lá, na primeira projeção, o Cast com 21,7%, o Boric com 17,7% e a Jasna Provost com 10,9%. O Sichel tem só 8,2%. Um levantamento do voto provável coloca o Cast com 27,3%, o Boric com 23,7%, a Jasna Provost com 13,5% e o Sichel com 11,3%. Essa pesquisa da Activa foi divulgada aí, Activa Pulso Cidadão, divulgada essa semana. Eu queria retomar uma pergunta que a Ana fez para Mônica Valente, que parece que a gente vê mesmo isso, né? Peço licença aí, Ana, para retomar sua pergunta, de que parece que no Chile a gente não tem uma liderança popular de esquerda que vá catalisar um voto, né? De que não tem alguém que mobilize massas, né? Eu acho que talvez até pela queda inicial do Rado, e talvez tenha dado alguma coisa. Eu não sei como é que você vê isso, Thalita. A gente discutiu isso no outro programa, eu queria trazer isso para cá, porque eu acho que dialoga um pouco com essas pesquisas e até com todo esse processo da votação do Pinheiro, que você não tem uma liderança emergindo aí contra o Pinheiro, até porque talvez nem precise, né? Como é que você vê essa situação? Deixa eu só fazer uma explicação, então, aproveitar a minha parte de ciência política aqui, Lucas, sobre o votante provável, né? Quando a gente faz a pesquisa e a gente pergunta, sabe como a gente sabe, por exemplo, que determinados níveis socioeconômicos votam mais no candidato e determinados em outro? A gente insere a pergunta no survey, né? No Chile, que é um país de voto facultativo, você simplesmente insere a pergunta no survey, quais as possibilidades de você ir votar? Poucas, médias, altas, altíssimas. Então, a partir daí que se faz o cálculo do votante provável chileno. Um outro adendo sobre as pesquisas no Chile que eu queria fazer antes, que é o seguinte, as pesquisas no Chile, elas são extremamente problemáticas. O nível de confiabilidade delas é bem mais baixo do que no Brasil.
É proibido você fazer pesquisa 15 dias antes das eleições. Então, que é justamente quando as coisas estão, né, começando a ser definidas, quando as pessoas definem o voto, é quando você já não pode fazer. Só que aí a regulamentação é errada. E empresas privadas fazem e vazam as pesquisas. Só que empresas privadas que têm interesses próprios. E mesmo essas que saíram até agora são bem problemáticas, porque várias são realizadas por telefone, isso não é uma boa forma de você medir intenção de voto. Várias são realizadas com uma amostra pequena, de 700, 800 pessoas, que também não é uma boa amostra, a gente sabe que precisa ser superior a 2.000, né? E elas não liberam as suas bases de dados. Então, a gente não consegue verificar o que rolou. Só estou dizendo assim, porque eu vejo no Twitter, principalmente, todo mundo no afã com essas pesquisas do Chile. Só estou dizendo assim, gente, calma. O que a gente sabe hoje é Kast subiu e está no páreo e Boric está com dificuldade de ampliar. Para além disso, vamos esperar 2 domingos para descobrir. Eu acho, retornando aqui à pergunta do Radwe, né? Eu acho que o Radwe teria mais dificuldades que o Boric. Porque, inclusive, uma das coisas que dificultam a ampliação do apelo eleitoral do Boric é o fato dele estar em aliança com o Partido Comunista, né? Porque o anticomunismo é muito forte no Chile. E forte, assim, gente, essa agenda foi acesa no Brasil nos últimos anos com força, isso no Chile vem há muito tempo assim, então acho que seria mais difícil para ele. Só que aí tem uma outra questão, assim, eu até me perdi um pouco, mas eu vou fazer um último comentário sobre o Chile, já pensando um pouco no contexto latino-americano. A gente não tem no Chile uma esquerda com um nível de enraizamento social e de base popular que a gente tem no Brasil com o PT, que a gente tem no Uruguai com a Frente Ampla, na Argentina com o kirchnerismo, na Bolívia com o MAS. A gente não tem isso. A gente tem uma esquerda tradicional, né, que seria a esquerda irmã do PT, por exemplo, numa profunda crise de identidade, que é o caso do Partido Socialista, e a gente tem uma nova esquerda que Boric representa, que tenta substituir essa esquerda tradicional que vem das elites. Essa, na minha opinião, é o nó do Chile. E é uma esquerda muito atomizada, né? Desculpa te interromper, mas o que a gente percebe na Constituição é que ela é muito atomizada. São micropolos, né? E com muita força dos independentes, né? Da lista del pueblo, esse pessoal todo, né? Sim, com certeza. E que complica a coisa, porque não é pela coesão, é pela atomização que a coisa se banca, né? É exatamente isso que eu ia comentar, Ana. Tem uma dificuldade de coesão, porque não tem um partido, uma organização majoritária que seja popular, né? E que lidere um processo que torna a vida deles muito complicada, assim. E eu sei que posso falar isso nesse espaço, né? Essa questão da frente ampla, né? Ter o seu núcleo fundador a partir das manifestações estudantis de 2011, levando em conta que as universidades chilenas são caríssimas, então que quem estava na universidade nesse momento eram membros da elite, por melhor que sejam as intenções deles. Falta classe, falta mobilização trabalhadora, assim. E isso é muito difícil num país que o neoliberalismo é tão enraizado e desestruturou tanto o mundo do trabalho. Mas essa é a encruzilhada, porque aí na hora que você precisa chegar, né, no popular, em um país
tão desigual quanto o Chile, você tem um entrave muito difícil. Mas posso só fazer um comentário rapidinho? Perdão, Lucas, já estou atropelando vocês. Mas você pode só voltar no votante provável para eu mostrar um negócio para vocês? O que a gente tem que torcer, se a gente quiser que Boric ganhe, é que essa terceira colocada, Provost, e esse sexto colocado, Ominami, tenham uma votação legal. Se eles forem mal, a vida do Boric complica, porque são os votos deles que vão para o Boric. No segundo turno, né? No segundo turno. É. Então não tem como fazer qualquer projeção agora, né, do que vai acontecer, né? Não tem. Tem gente que aposta até numa virada da Provost no último minuto. Fechou. É isso que eu ia perguntar agora. Se não, eu sinto também um buchiche, uma coisa assim, de uma virada da Provost. Como uma candidata mais consistente, sei lá. Ela é consistente, ela foi ministra de Educação da Bachelet, apesar de que ela, quando foi ministra, sofreu um impeachment, porque lá você pode fazer acusação constitucional contra ministros, e ela sofreu. Mas, assim, ela é uma pessoa consistente, com credibilidade, ela é de um partido do centro, né, que é a Democracia Cristã, ela está à esquerda do partido dela, bem à esquerda do partido dela. Do DC, né? Principalmente muito à esquerda da Democracia Cristã. Agora, essa coalizão, o que é a ex-concertação, é muito debilitada, e especialmente o Partido Democrata Cristão. Eles elegeram um constituinte. 2, mas um era independente. Militante das fileiras deles mesmos, só um. Então, eles estão muito debilitados. Eu acho que a Provost, ela tem uma coisa que joga contra ela, para esse eleitor de centro, né, que quer estabilidade e tudo mais. Ela tem uma origem humilde, ela tem clara ascendência de povos originários, né? A família dela é de uma comunidade indígena do norte do Chile. E isso, para esse país, né, classista, racista, xenofóbico, não sei se é tão palatável quanto uma Michelle Bachelet. Por mais que eu seja fã da Michelle Bachelet, não sei como é que é isso. Mas é isso, é muita incerteza, gente. Muita incerteza. Vai ser com emoção. Thalita, eu sei que seu horário está apertado, mas eu queria fazer uma última pergunta. Não, mas pode ir indo. Se quiser, pode ir. É o seguinte, a gente teve essa votação de 15 horas, o papel importante do regimento da Câmara, que a gente viu a oposição se articulando ali para poder conseguir, né, bancar um pedido de impeachment. Uma coisa que a gente não tem visto muito aqui no Brasil, né, o regimento não tem sido muito respeitado. Se você puder comentar um pouco sobre a importância dessa, talvez, o que dava para fazer no Brasil que no Chile, que não dá para fazer no Brasil, que no Chile dá para fazer nesse caso, né? Porque acho que muita gente ficou impressionada de como um deputado de oposição conseguiu usar uma coisa do regimento a seu favor, que aqui a gente só vê o contrário, né? E aqui a gente não vê nem regimento, né? Enfim, acho que seria interessante fazer um paralelo aí sobre esses dois casos, porque a gente está nessa semana, né? A gente teve ontem, teve hoje o STF derrubando, né, o orçamento do Arthur Lira. Eu acho que seria interessante tentar pensar esse exemplo, né? Pois é curioso que a cada dia, gente, eu não gosto de ficar forçando comparação, mas a cada dia são mais comparações possíveis de serem feitas entre Brasil e Chile. Estou com muita vontade de escrever, inclusive, sobre isso.
Eu acho que tem um ponto que é crucial, e a minha resposta, na verdade, é simples: correlação de força. A oposição tem maioria no Congresso. No Brasil, não, né? E a fragmentação partidária no Chile ela é muito menor. Então, há uma coesão muito maior. Essa coesão que a gente estava comentando, Ana, que não existe na esquerda e no mundo real, ela existe no Congresso, assim. E eu acho que esse é o problema do Brasil, né? A esquerda ela nunca chegou nem perto de ser maioria. Talvez no seu melhor período ali, Lula 2, Dilma 1, a esquerda de fato era o quê? 23, 24% do Congresso. E isso não existe no Chile. Mas aí eu acho que tem uma coisa também, né? No Brasil, desde de 2014, né? Desde Eduardo Cunha, que eu acho que é um ponto de inflexão e de ruptura, né, com determinadas bases institucionais do sistema político democrático brasileiro, que leis, regimentos, constituição, né, valem pouco. Então, que mudá-las a favor de golpistas ou a favor da ultradireita é algo simples de se fazer. Em um contexto em que a esquerda é pequena, isso torna mais fácil ainda, assim, né? Que a esquerda é pequena e que a direita perdeu vergonha. Ana, você quer fazer o último comentário, uma última pergunta para a Thalita? Não, gostei muito de ouvir a Thalita. Acho que ela tem uma visão muito lúcida, muito clara do panorama. E acho que a gente vai sofrer junto aí essas 2 próximas semanas para ver qual vai ser esse desfecho. O pior é que eu fico olhando passagem. Eu falo, não, Thalita, não faça isso. Eu, é um desfecho difícil, assim, porque o Cast, ele não é bem o Bolsonaro. Ele é no sentido de que ele é dessa mesma família de ultradireita, né? Do que Mas ele o Cast, defende. do que ele defende, mas o Cast, ele vem das elites. O irmão dele foi ministro do Pinochet. O sobrinho dele criou o partido que seria para ser o liberal democrático chileno, que é o Evópoli, um partido das minorias, enfim. Ele sabe comer de garfo e faca, né? Então ele é muito mais palatável do que o Bolsonaro. E acho que isso torna o desafio complexo, assim, não sei se maior, mas é um desafio também. Mas é isso, assim, vamos ver e conversar e tentar entender, assim, né? Mas esperar de fato que ele sangre, assim, e que ou que pelo menos se não sangrar, que esse crescimento de alguma forma estanque, porque efetivar uma Constituição tão progressista quanto será a Constituição chilena, com um presidente de ultradireita, é uma tarefa impossível, né? Então, se precisamos continuar no caminho mínimo, né, de políticas de igualdade, precisamos, nós não, né, que assistimos, mas os chilenos precisam dar conta desse desafio. Pelo amor, imploramos a vocês.
Bom, quero agradecer muito a Thalita que participar aqui conosco hoje no Fórum Global. Foi um prazer, uma ótima conversa. Vamos contar com a Thalita, esperamos contar com a Thalita outras oportunidades aqui. Essas eleições são daqui a dois domingos. Está chegando. Está chegando. Obrigada, Thalita. Muito bom. Muito obrigada. Um abração, viu? Bom programa para vocês e parabéns pelo trabalho e pela cobertura, que eu sou uma espectadora assídua. É isso. Que complicado, né, Ana? Complicado. O que a gente pode esperar é difícil de saber. Acho que deu uma travada na Ana. Agora voltou. A minha conexão não tá boa hoje. Olha, eu queria trazer aqui para gente, vamos subir um pouquinho, né, ali na vizinhança, a gente tem notícias do Peru, e assim, notícias, olha, eu acho que é o país, assim, a política peruana é a maior loucura que a gente tem para comentar na América Latina no momento, né? A gente falou dessa coisa doida aí do parlamento do Chile, mas veja só, o Peru aprovou finalmente, né, o gabinete da Dmirta Vázquez foi aprovado no Congresso com votos contrários do Peru Livre, né, o partido de Pedro Castillo, que a gente já falou que deu uma rachada, mas que reconciliou, mas rachou de novo. E poucos dias depois da aprovação desse gabinete, cai o ministro da Defesa, acusado aí de manejar, né, de estar manejando quem subiria em degrau da hierarquia do Exército. Uma polêmica aí que eu não consegui compreender muito bem. Não sei, Ana, se você acompanhou essa história aí. E a gente já tinha visto cair um outro ministro antes, que também eu esqueci de colocar aí na tela, e no ministro do Interior. E no lugar do ministro do Interior entrou o procurador que fez a denúncia contra Alberto Fujimori. Então, é um governo que cada semana a gente tem uma surpresa. Essa surpresa aí do ministro da Defesa renunciar é de ontem, então ela está bem fresquinha aqui para a gente. Eu vi ontem à noite, eu fiquei assim, gente, que loucura que é esse país, né? Que loucura, né, Ana? Muito difícil, Lucas. E eu acho que vai continuar assim. Não vejo como vai mudar, não. Sobre esse Ministério da Defesa, eu acho que foi uma questão de promoções, né, que ele tentou internas. Mas eu acho que isso são sempre assim, argumentos ou fatores que vão sendo para justificar a desestabilização. Porque é um clássico caso de que você tem vários interesses em jogo e ninguém está hegemonizando o processo. Ninguém está com a hegemonia. Então, é como eu derrubo do seu lado, você derruba do meu, eu derrubo do seu lado, você derruba do meu. O que eu estou acompanhando é uma tentativa de setores da esquerda do Peru de promover uma reconciliação entre o Castilho e o Cerrón, né? E o Peru Livre, né? Porque a identificação, ou assim, o diagnóstico que se faz é que se o Peru Livre marchar para um lado e o Castilho para o outro, vai continuar essa desestabilização até conseguirem o que querem, né? Que é a derrubada dele. O que a gente ouve é que tem gente que fala que o Castilho não vai virar o ano presidente. De que tem festa de comemoração sendo montada para o pós-Castilho, já agora, na virada do ano. Então, há uma grande aposta da elite de desestabilização e de não permanência do Castilho, sabe? E assim, e eles jogam baixo, com coisas até pequenas, por exemplo, explorando a questão da primeira-dama, que ela é muito simples, que ela não sabe se vestir. Daí para o mais complexo, né? Então passa assim do mais baixo ao mais complexo. Por isso o Castilho ele precisa de um partido que o ampare, né? Ele precisa de um mínimo de coesão. A gente estava falando de coesão no Chile, né? Precisa de um mínimo de coesão da sua base que o sustenta
para conseguir enfrentar porque todo dia vão tentar derrubar. Todo dia vão tentar derrubar. E aí vai minando no ministério, aí derruba o ministro aqui, aí vai mina para um outro ministério, derruba ali. Então, muito complicada a situação no Peru, realmente. É isso. Vamos seguir aqui de olho, né? A eleição do Peru a gente acompanhou com muito afinco, né? Porque foi uma surpresa, mas foi aquilo, né? Ele foi eleito com uma margem muito apertada e no primeiro turno também não teve uma ampla votação. Foi uma eleição hiper fragmentada, reflete no Congresso, então um caos na política peruana. A gente torce para que o governo continue, né? Pelo menos não, já se mostrou que não vai ser um governo revolucionário que muita gente sonhou, né? Mas é um governo que tem tentado aí melhorar a situação do Peru, que é crítica, né? O Peru teve aí vários presidentes nesse último período, né? Toda hora caiu um presidente, está se sustentando aí na corda bamba, Pedro Cassim. Ana, eu queria ir agora. Tem um vídeo que o Rogério Tomás, nosso colunista, mandou aqui. Eu queria botar esse vídeo sobre a Argentina que vai ter as eleições legislativas neste domingo. Esse mês de novembro está quente. Olá, pessoal do Fórum Global. O ex-presidente Maurício Macri foi flagrado ou cometeu um ato de sincericídio poucas vezes visto na história política da Argentina. Numa entrevista a um canal de televisão aqui de Buenos Aires, ele acabou confessando que usou o dinheiro do maior empréstimo da história do FMI a qualquer país do mundo, feito à Argentina em 2008, quando ele era presidente, usou esse dinheiro, 45 bilhões de dólares, para entregar a bancos comerciais que queriam sair da Argentina. Na prática, ele confessa e assume a acusação que fazem contra ele, desde então, os políticos do peronismo, que afirmam que ele usou o empréstimo do FMI para financiar a fuga de capitais do país. Mas o problema agora não é só do Macri, é do próprio FMI, já que esse tipo de empréstimo não poderia ser usado para essa finalidade, ou seja, não poderia ser utilizado para pagar instituições financeiras. Portanto, o que o Macri fez não só coloca ele mesmo em problemas, como também o próprio Fundo Monetário Internacional. Não dá para dizer se isso vai ter impacto nas eleições que vão acontecer no domingo, as eleições legislativas, mas à frente de todos, né, a coalizão peronista já soltou um spot bastante duro e colocando o trecho da fala do Macri na entrevista. O curioso é que foi uma contradição tão explícita que ele, na frase anterior em que ele confessou, ele dizia que ele chamou de mentira as acusações na frente de todos. E aí, na sequência, ele assume. Usamos para dar aos bancos comerciais que queriam sair do país, porque não confiavam na Argentina caso o peronismo voltasse. Ou seja, ele também assume que tem uma motivação, um contexto político por trás disso, o que também fere os estatutos do FMI. Na prática, o que aconteceu foi que o FMI deu esse dinheiro para o Macri para tentar recuperar a economia e fazer com que ele chegasse em melhores condições para a disputa de 2019. Não adiantou, os bancos embolsaram o dinheiro do empréstimo, a economia da Argentina se fundiu, o peso explodiu na sua desvalorização em relação ao dólar e o Macri acabou sofrendo uma derrota pesadíssima, duríssima, já no primeiro turno. E na internet é legal porque recuperaram o vídeo da campanha presidencial de 2019, quando ele negou peremptoriamente que tinha usado o empréstimo para financiar a fuga de capitais, que foi o que ele confessou agora. Colocaram o discurso dele na época e a entrevista agora. Além disso, recuperaram até um vídeo do presidente do JP Morgan, o JP Morgan aqui da Argentina, da América Latina, boa parte dos países da América Latina, agradecendo ao ministro da Economia pelo gesto que o governo fez em relação ao banco. Um dos bancos que recebeu o dinheiro do FMI foi esse, o JP Morgan. Um abraço e até a próxima semana. Quem diria, né, Ana? Quem diria que o dinheiro do FMI foi usado para outros fins que não o desenvolvimento do país, né?
Horrível. Você sabe que eu estava pensando, Lucas, em como a decadência do governo Macri parece com a decadência do governo Pinheira? Né? Você lembra do final do governo Macri? Não é muito parecido com esse final do governo Pinheira? Parece que vai desmanchando, o negócio vai desmanchando, vai desandando. Pena que no Chile você não tenha essa coesão da esquerda, como a gente tem teve com o peronismo e o kirchnerismo na Argentina, para canalizar isso para uma candidatura factível, viável, né, de esquerda. É isso. Então a gente tem essas eleições Posso agora no comentar domingo. só mais uma coisa sobre eleições Claro. da Argentina? Não sei se você viu assim, não acho que está tão simples também para a oposição, não, viu? Não sei se você viu, eles fizeram os cartazes como se fossem cartazes da frente de todos, falando de festinha em Olivos, vacina VIP, tentando pegar o calcanhar de Aquiles, digamos assim, né, do Alberto Fernandes. Esse tipo de apelação, ela revela um certo desespero, né? Não sei, fiquei com essa impressão. Para estar insistindo até agora, né, Ana? Porque nas prévias era uma coisa que estava quente, né? Mas até agora, nessa mesma tecla, Isso. eu vi umas propagandas muito boas na frente de todos. Diga. Não, é isso. Eles falam do dólar alto, da festinha em Olivos, da vacinação VIP. Tem mais um desses temas, assim, que são temas mais frágeis, digamos assim, né? Mas continua, pode falar aí. Não, eu vi uma propaganda muito boa da frente de todos, justamente no outro sentido, né? De mostrando o desenvolvimento que teve no país, a volta do emprego, e era basicamente sobre a volta do emprego nessa peça. E eu achei que era bem sensível, né? Enquanto estava lá as figuras do macrismo falando, estava lá a pessoa trabalhando, enfim. Eu acho que acaba que, no final das contas, o que vai pesar provavelmente vai ser mais isso do que essas pequenas questões. Mas vamos ver, né? Uma eleição completamente em aberto, né? Se no primeiro turno se nas prévias a gente já ficou em dúvida, né? Já teve divergência entre as pesquisas e a realidade, imagina nesse domingo. Vamos ficar de olho, né? Porque é uma eleição importante que vai refazer o equilíbrio, né? Da Câmara Argentina, do Congresso da Argentina, né? Eu queria pegar aqui agradecer a Sueli Caetano, que se tornou nova membro durante o programa. Muito obrigado, Sueli. Lembrar a todos e a todas que nos acompanham, quem puder se tornar membro ou membra, é sempre muito bem-vindo, ajuda muito a gente aqui na TV Fórum. Também, além, claro, dos superchats, da contribuição por Pix, tudo isso é muito importante. E sempre o like, gente. Se você está vendo hoje, ao vivo, na terça-feira, se você está vendo no domingo, deixe seu like, compartilhe o link, dispare para todo mundo aí para ver esse nosso programa de hoje. Eu tinha uma outra coisa aqui para trazer. Deixa eu ver aqui o que era. No México. O Andrés Manuel López Obrador tem feito aí uma política internacional forte, cobrando os países, principalmente os Estados Unidos, né? E no Conselho de Segurança da ONU, ele defendeu que se cobre 4% das fortunas dos países mais ricos para combater a desigualdade. Proposta ousada, né, Ana? Sim, o López Obrador ele tem representado aí, né? A América Latina nesse sentido de confrontação, né? Ele tem tido uma política externa até surpreendente, sabe? Que a gente não esperava que fosse tão atuante na política externa pelo perfil dele, pelo que ele mesmo falou durante a campanha, né? Mas ele tem um excelente chanceler, que eu falo que é um dos melhores hoje da América Latina, que é o Marcelo Ebrard, e eles têm conseguido fazer propostas muito certeiras, assim, pontuais, colocando o dedo na ferida, né? De quem deve realmente custear, né? Toda essa questão da desigualdade, nessa questão do meio ambiente também, eles tiveram uma atuação muito importante na COP. É isso. Lembrei aqui 2 pautas que eu queria trazer. Eu vou trazer junto, que aí você comenta já as duas de uma vez. A primeira pauta diz respeito sobre a China, que a China disse que houve uma visita de congressistas dos Estados Unidos a Taiwan
né, a região de Taiwan. E isso, enfim, casa um pouco com o Fórum Global que você fez com o Elia Jabbour, né, que comentou sobre essas tensões de Taiwan. Então, é um avanço dessas tensões, né? Vamos ver no que vai dar. E a outra notícia, antes de passar, é da COP26, né, que foi o nosso tema no último programa. A gente teve aí a Greta Thunberg, que participou de um protesto e disse que a COP26 é um fracasso. A gente comentou um pouquinho, né, ainda no Jornal da Fórum, mas se quiser aí, Ana, fazer um comentário sobre esses dois, que, enfim, duas notícias importantes essa semana, né, que mais para a gente ficar de olho, né, porque não teve desfecho. Essa questão da China a gente tratou aqui, né? Até num programa específico que você não estava, que eu fiz com Elia Jabbour, a gente falou bastante dessa questão de Taiwan, né? Até se alguém não viu e quiser assistir, a gente fala assim, mais de uma hora só sobre essa questão da China. E é isso, a cada pequeno ou grande passo dos Estados Unidos em relação a Taiwan, ou da China com relação a Taiwan, vai ser um capítulo novo dessa novela, que talvez seja hoje o ponto do globo, onde as questões estão mais tensas, inclusive do ponto de vista militar, né, e tudo mais. Agora eu queria falar mais sobre essa questão da COP26 de Glasgow, que a gente falou com o Luiz no final do programa, da parte, digamos assim, nacional do programa, né, antes de entrar na questão internacional, e realmente é evidente, né, Lucas? Você lembra que a gente comentava do G20 acho que uns 2 programas atrás, ou vocês, eu me perco aqui nos programas, mas a gente falava o seguinte, que o fato do G20 não ter tirado uma declaração mais contundente com relação ao que esses países iam apresentar na COP26 já mostrava que a COP26 estava já começando um pouco para inglês ver, digamos assim, né? Para fazer a cena, porque realmente não há nada contundente. Sabe o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção, por exemplo, o Obama ser tão festejado na COP26. O Obama é passado. Ele não é mais o presidente dos Estados Unidos. É uma coisa meio nostálgica até, né? Ele hoje não representa nenhuma possibilidade de potente, digamos assim, né? De propostas concretas. Né? Então ficou muito nisso, assim, foi muito fraca a parte presidencial, a Merkel de saída, a Merkel usou o G20 e a COP26 para apresentar o Olaf Scholz, para circular com ele, sabe, assim, foi um evento o negócio, mas se você for extrair mesmo, assim, sugar o que... Eu concordo aí com a garotada, com a juventude, com a Greta, que não há nada muito concreto. Agora, tem uma coisa que eu concordo com o Luiz Arce, presidente da Bolívia, inclusive amanhã, 2 anos do golpe, né? Felizmente, esse golpe que foi derrotado, amanhã, 10 de novembro, 2 anos do golpe na Bolívia, e que ele fala, olha, a questão é o sistema econômico. Não tiver mudança no sistema econômico, a gente vai ficar de COP em COP sem encontrar a solução, porque quem tem que pôr a mão no bolso para as coisas mudarem, não vai colocar, ou no mínimo vai usar dessa pauta, ou vai colonizar essa pauta para a reprodução dos seus interesses, das suas grandes empresas, das multinacionais e etc. Então, eu acho que o Luiz Arce foi quem melhor resumiu, né? E até vi um cartazinho, até coloquei no meu Twitter, de alguém nas manifestações recuperando Chico Mendes, né? Falando que ambientalismo sem luta de classes é jardinagem, né? Se você não falar da questão econômica, não vai mudar, né? É isso. Então, mais uma COP, né, Ana? Vai terminar agora, dia 13. Parece que vai ser mais uma COP que vai ter discussão e não vai ter um acordo importante, né? Vai sair de lá um acordo de Glasgow, mas não deve ser nada muito impactante com a urgência que a gente exige, né, nesse momento. Bom, gente, eu queria agradecer muito a todos e a todas. Desculpa, depois a gente podia ouvir a Natália Urban, porque ela esteve lá, né, fisicamente, presencialmente, para ver se a gente está muito pessimista. Acho que seria legal a gente ouvi-la também, trazer ela talvez aqui. Com certeza. Não, com certeza. Nesse próximo programa a gente já pode realmente falar desse tema, né? Porque vai ter o acordo pronto, né? Então acho que a gente já pode ter essa perspectiva. E eleições da Argentina, né? Devem ser os 2 temas do nosso próximo programa que vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo.
Bom, enfim, gente, Ana, quer mais alguma coisa para acrescentar? Quero agradecer muito a audiência de todos e todas. Queria agradecer mais uma vez a Thalita que participou conosco. Agradecer muito ao Guilherme da técnica que nos ajuda aqui sempre, né? A gente sempre acaba tanta coisa para falar que acaba esquecendo de agradecê-lo, mas ele está sempre nos ajudando aqui nos bastidores do nosso programa. Então é isso. Uma boa noite a todos e a todas. Um bom dia, né? Se você estiver vendo no domingo. E até a próxima semana. Tchau, Lucas. Obrigada por todos que acompanham.